Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais um vídeo no canal, dessa vez sobre um livro aí que eu estava lendo aí no último mês. E no vídeo de hoje a gente vai conversar então sobre um livro que eu estava lendo aí nos últimos meses. Eu comecei a ler, acho que no finalzinho de março, e terminei agora no comecinho, que é a autobiografia do Al Pacino, chamada Sonny Boy. E esse livro aqui, gente, eu fiquei sabendo que ele foi publicado porque a tradutora, né, que é a Laura Folgueira, que traduziu esse livro, comentou no Instagram dela que o livro tinha saído, né, que ela tinha traduzido e que o livro tinha sido publicado pela Rocco. Porque assim, gente, eu não sei vocês, mas eu se não fosse por essa publicação da tradutora, eu não fazia ideia que esse livro tinha saído. De verdade, eu não vi, assim, muito marketing, não vi nenhuma divulgação da editora. Eu não vi, tá? Se você viu em algum lugar, aí na livraria, ou então até mesmo nas redes sociais, etc., ótimo, bacana, mas eu não vi. Eu só fiquei sabendo realmente porque eu sigo a tradutora desse livro. E esse livro saiu no ano passado. E lá fora teve até uma certa repercussão, né? Alguns jornais fizeram reviews, etc. Mas aqui no Brasil foi publicado assim e passou completamente despercebido. O que, na minha opinião, é uma pena muito grande, porque, gente, o Al Pacino é um ícone do cinema, né? Está aí com 80 e poucos anos, fez grandes filmes que eu gosto, filmes que eu tenho muito apreço, principalmente a trilogia do Poderoso Chefão e Perfume de Mulher. Mas ele tem outros filmes famosos também, que possa ser que um de vocês aí tenha assistido. E eu gosto muito do trabalho dele como ator. Gosto muito dele como ator, gosto de vê-lo atuando. Ele sempre foi assim nos filmes que eu, principalmente no Poderoso Chefão. Eu vou falar mais do Poderoso Chefão aqui, que eu adoro essa trilogia. Ele é uma presença muito forte. E quando ele conta aqui sobre sobre as gravações do Poderoso Chefão, eu fiquei assim, a gente quase perdeu o Al Pacino em Poderoso Chefão, gente, mas eu já vou comentar essa história aí também. Mas voltando sobre a questão da publicação, gente, eu não sei porque não foi divulgado. Eu não consigo imaginar o motivo de que esse livro não foi assim repercutido. Eu imagino porque talvez a geração nova não vai conhecer muito o Al Pacino, né? Essa geração aí que tá aí. A minha geração também talvez nem lembre tanto assim do Al Pacino, porque enfim, se bem que o Poderoso Chefão 3 saiu em 91, 92, então eu não era nem nascida ainda, gente, eu sou de 93, então eu assisti muito depois. Mas enfim, o que vai tratar desse livro então? Esse livro é uma autobiografia, como o nome diz, e que ele vai contar um pouco da história dele, né, desde a infância até os dias atuais. Só que assim, gente, não espere detalhes muito detalhados, como é um texto de uma biografia, escrita por uma terceira pessoa, né? O Al Pacino, se não me engano, teve aqui a ajuda de um jornalista, deixa eu pegar aqui o nome dele, Dave Itzkoff, que o ajudou, né, a fazer esse trabalho, porque é muito difícil você organizar ali as suas ideias e tal. Ele fala que ele precisou dessa ajuda. E ele escreve assim, gente, como um homem que viveu muito, que viu muito e que amadureceu muito. E eu sinto assim, principalmente nos últimos capítulos desse livro, eu estou diante de uma pessoa extremamente muito mais inteligente e muito mais sábia do que eu. E essa sabedoria foi adquirida ao longo da vida, né? O que uma pessoa mais velha, né, pra mim, que tenho 31, né, e ele tem 80 e pouco, uma pessoa de 80 e pouco, pra mim, tem que ser realmente uma pessoa que tem sabedoria, né? E você percebe isso aqui no texto do Al. E ele é muito engraçado, gente, ele é muito irreverente. Eu não fazia ideia de qual era a personalidade do Al antes de ler essa biografia, antes de ler essa autobiografia, né? E ele é muito engraçado, mas ele também tem uns insights, assim, muito, sabe, certeiros na mosca. Não é à toa que meu livro aqui, gente, tá todo marcado. Isso aqui é tudo quotes, tá? Quotes do Al. Enfim, pequenos insights que ele tem. Eu vou abrir aqui um pra vocês aleatório, vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho um qualquer. Não vou ficar procurando. Não, aqui tá falando do Francis Coppola. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem outro. Tá. Aqui. Olha esse corte que ele fala sobre atuação, né? Atores são pessoas sensíveis e por isso ficam mais sintonizados
ao que você está sentindo. Eles vivem com as emoções. Nossa vida é sentir as emoções de todo mundo para poder interpretar nossos personagens. Os atores que eu conheci, que são especialmente talentosos, têm uma antena forte para captar isso. Eu tive essa sensação de forma especial de John Cazale, não sei como falar o nome dele, gente, que já conhecia e que era um amigo próximo meu, e de Jimmy Caan. Então, assim, do nada ele tá narrando, assim, algum acontecimento da vida dele, e de repente ele dá muitos insights sobre a vida dele, sobre atuação. Esse livro aqui é um prato cheio, gente. Se você pretende seguir carreira de atuação, se você pretende, enfim, independente se você quer fazer teatro, TV, cinema, gente, sério, esse livro tinha que ser obrigatório no seu repertório de leituras. Porque aqui a gente tem um ator muito experiente, um ator que passou por muitas fases, um ator que viu muitas evoluções, seja tecnológicas no cinema, seja também evoluções de forma de atuar, a forma como Hollywood lidar com os atores. Ele fala aqui muitas coisas que dificilmente você vai ver outros atores falando em público, abertamente, né? Ele fala sobre as questões de Hollywood, como Hollywood às vezes pode, né, fazer você subir de carreira em um momento, e aí no momento seguinte você tá na lama, sem dinheiro, sem poder fazer filmes, porque por uma fala aqui ou ali que fizeram, isso existe, tá? O Al Pacino, ele ficou muito conhecido aí por um tempo por conta do Oscar, do primeiro Oscar dele, por conta do Poderoso Chefão, né, que ele foi indicado, que ele não quis ir na premiação, porque ele era um jovem ator, ele estava começando na carreira, e pra ele essas coisas eram muito surreal, assim, ele não estava preparado pra isso, né? E aí ele ficou conhecido em Hollywood como uma pessoa mal-humorada, uma pessoa desdenhosa. Sendo que aqui no livro, ele não passa em nenhum momento essa ideia de que ele é desdenhoso, que ele é mal-humorado. Muito pelo contrário, ele é muito bem-humorado. Tem momentos aqui muito engraçados que ele relata, tanto da infância dele, quanto do quanto ele também começou, do quando ele começou a atuar de forma séria, de forma profissional, porque por muito tempo ele foi aluno ali do Actors Studio, né, em Nova York, né, porque ele nasceu em Nova York, só depois que ele foi para Los Angeles, já adulto, depois que ele virou pai, né, e do quanto ele leva a sério esse ofício de ator, né, pra ele não é só simplesmente ali pra ganhar dinheiro, né, sendo que ele falou mesmo, eu precisava de dinheiro, então ele fez muito filme porque ele precisava de grana, né, porque ele tinha quebrado, ele tinha falido em alguns momentos aí da vida dele, e ele fala assim, com a maior, sem vergonha nenhuma, com a maior sinceridade, o que dificilmente, volto a repetir, dificilmente a gente ouviria de muitos atores de hoje, de Hollywood. Isso não é uma crítica a eles, tá, tem muitos atores atuais que eu amo, que eu gosto muito, mas você ser tão sincero e aberto dessa forma, nos dias de hoje, principalmente de um ator de Hollywood, é complicado, gente, porque as pessoas, né, vão meter pedra, vão te julgar, vão falar, tá vendo, fulano falou isso, e quantas vezes a gente já não viu isso aí ao longo dos últimos anos, né, um ator fala uma coisa ali, tira de contexto, e enfim, distorce o que a pessoa falou e vira uma salada. Então é muito interessante você ver o ator falando por si mesmo, sem, assim, o filtro, né, de um jornal, o filtro de um entrevistador, né, passando, né. Ele fala aqui por ele mesmo e eu acho isso muito legal. E o Al Pacino, gente, teve uma vida, assim, muito difícil, né, principalmente no começo ali, de quando ele nasceu em Nova York, como eu falei pra vocês, ali no Bronx, e é um bairro ali de maioria de imigrantes italianos. Logo um pouco depois ali da Segunda Guerra, já no finalzinho da guerra, e havia muito preconceito com os imigrantes italianos na época dele por conta da guerra. As pessoas ali olhavam um pouco torto, né, para eles ali, e eles não eram ricos, né, a família Pacino não era milionária, eles não tinham dinheiro, eles eram muito humildes, e o Pacino, ele cresceu longe do pai, né, a mãe e o pai se separaram quando ele ainda era bebê, e ele cresceu com a mãe e os avós, né. E numa época, assim, muito diferente, um mundo completamente diferente do que a gente está acostumado, ele se envolvia muito com os meninos de rua ali, então quando ele era criança, então ele passava boa parte do tempo dele com essas pequenas gangues de moleques, né, e ele fala desses meninos, desses amigos de infância com muito carinho, gente, principalmente aqui no último capítulo, né, e ele fala que por muito pouco ele não morreu jovem como os amigos dele de infância morreram, né, todos eles
morreram muito novos por conta das drogas, né? Então, já muito cedo eles tiveram acesso às drogas, né? Essas crianças e adolescentes, né? E assim, era um período que havia ali muita violência também ali onde eles moravam, coisas terríveis. O próprio Pacino aqui fala, né, de coisas que ele meio que semi-presenciou aqui. Ele conta um relato de um garoto que aconteceu com ele um negócio tenebroso, assim, e ele conta depois, agora mais velho, e ele fala que finalmente agora mais velho ele entendeu o que aconteceu com aquele menino, por que aquele menino ficou daquele jeito. E é muito comovente, né, essa forma como ele fala dos amigos dele, sem julgamentos. Então ele não fala desses amigos que morreram com tom de julgamento, com tom de soberba, que olha, eu me dei bem na vida, né, eu consegui sair dessa... Aquele tom, né, vou falar uma coisa aqui um pouco polêmica, né, mas eu vou falar mesmo assim. Aquele tom dos americanos, né, que eles têm de falar, olha só, eu passei por isso, mas eu sobrevivi, eu me dei bem. Essa coisa meio American Way of Life, sabe? Esse discurso que a gente vê muito em filmes, né? Hoje nem tanto, é uma coisa mais velada. Mas nos filmes aí dos anos 2000, dos anos 90, era muito comum, né? A gente ter esse discurso de superação, que eu consigo, eu posso, eu sou fodão, enfim. Sendo que aqui, com o Pacino, acho que também conta muito o fato de que ele é um descendente de italianos, né? Não tem esse discurso, né? Então não se preocupem se vocês estiverem pensando que tem essa coisa American Way of Life que eu nunca gostei de ver nos filmes e nas produções dos Estados Unidos, né? E aqui não, a gente percebe que ele olha para esse passado dele, para essa infância, para a mãe, para o pai, que ele teve pouco contato, né? Para os avós, pros amigos, ele olha com carinho, ele olha com amor, ele não olha com julgamento, né? E a gente percebe até um tom de saudade, principalmente aqui nos últimos capítulos, né? Que ele fala que gente, o último capítulo, eu fiquei assim, com o coração, sabe, na mão, porque é basicamente um capítulo de despedida. É basicamente isso, porque ele sabe que ele já tá de idade avançada, e ele fala, não vou viver muito mais, provavelmente em qualquer momento, muito em breve, eu vou estar partindo dessa vida. E, nossa gente, e você vê ele lidando com isso, ele falando de uma forma tão natural, de uma forma tão, sem aquele drama, sabe, que muitas vezes a gente faz, né, quando vai falar da morte, essas coisas todas, né, porque é um assunto pesado, né? É um assunto que mexe muito com a gente. E ele fala assim com uma leveza, com uma naturalidade que é muito comovente, né? Ele quase morreu, né? Durante o período da pandemia, né? Não sei se vocês sabem, mas ele pegou o Covid e quase partiu dessa para melhor, né? Por muito pouco ele fala que não morreu por conta da doença. Mas enfim, voltando, né? Sobre ainda a infância dele. E a questão da atuação chegou na vida dele de uma forma assim um pouco, né, inesperada, né? Parece que ele fez uma peça ali quando ele era ainda bem menino, e ele fala que meio que ele sentiu o bichinho da atuação mordendo ele e nunca mais largando, né? E ele não sabia, né, até então, nessa fase, né, da juventude dele, ele não sabia que carreira seguir. Ele teve diversos empregos ali em Nova York, de tudo um pouco, tá? Desde lanterninha de cinema até, sei lá, entregador de jornal. Ele fez todo tipo de emprego que vocês imaginarem. Ele passou muitos anos sem dinheiro, assim, vivendo, sabe, com dinheiro contado, até às vezes vivendo de caridade dos outros, e sempre com esse sonho, com esse desejo de atuar de forma profissional. Fez vários testes, foi rejeitado várias vezes, quase perdeu o papel do Poderoso Chefão, do Marco Corleone, porque o estúdio, né, a Paramount, se não me engano, não estava gostando da forma como ele atuava, e aí queria cortar o Michael, na verdade queria cortar o Pacino e colocar outro ator no lugar durante a gravação do primeiro filme. Olha que loucura! Olha às vezes como os estúdios, os engravatados de Hollywood, às vezes não tem visão, não são visionários. Não digo todos, mas alguns, principalmente os produtores, né, às vezes eles não são visionários, não tem visão de talento, né? E a gente quase perdeu, ia perder um dos maiores atores de Hollywood, né, vivos hoje, né? E aí ele falou pro Coppola, né, falou, não, eu vou
eu vou refazer essa cena, a gente vai regravar essa cena, eu vou fazer de outro jeito e vou convencê-los a me manter no papel. E ele conseguiu, né? A cena que fez com que ele continuasse no filme. Aqui é um spoiler do Poderoso Chefão, tá, gente? Então, se você não assistiu o primeiro filme, tape os ouvidos ou pule essa parte. Mas aquela cena que o Michael mata lá os dois caras no restaurante, mais pro final do filme, né? Que se não me engano, o Dom Vito já tava no hospital e o Michael meio que vinga, né, o pai dele. Se eu não tô enganado, tá, gente? Porque faz muito tempo que eu vi o Poderoso Chefão, então eu preciso rever. Mas é essa cena que ele fala, né? Que salvou, né, a carreira dele, salvou o papel dele no Poderoso Chefão, que foi um sucesso estrondoso, né, quando saiu na época. Foi indicado ao Oscar, ele foi indicado ao Oscar também. Contei a história do Oscar lá, que ele não foi. O Coppola era um nerd, ele vai dizer que o Coppola era muito nerd. E era também o primeiro grande filme que ele fazia. Então, a história, né, de dois artistas aqui, né, que precisam provar o seu valor, né. Então, basicamente, o Poderoso Chefão Parte 1 foi essa prova de que, olha, eu sou ator de verdade, eu tô aqui pra isso, não tô de brincadeira, eu levo a sério. E também pro Coppola, né. E uma característica dual que ele fala aqui, que muitos produtores de Hollywood não gostam, é o fato de que ele é muito crítico dos roteiros, né? Por muito tempo ali, principalmente no começo da carreira dele, quando ele já se estabeleceu, né? Depois do Poderoso Chefão, foi que ele criticava os roteiros. Ele falava, olha, esse roteiro não tá funcionando, né? A história não fecha, tem uma ideia legal, mas pode se desenvolver melhor. E foi o que aconteceu, se não me engano, ou no Poderoso Chefão 2, parte 2, ou no 3, não lembro agora qual dos dois. Mas ele disse que ele criticou, não assim, criticou no sentido de que o roteiro é ruim. Não, mas ele falou, olha, dá pra melhorar. Tem uma história interessante, tem uma premissa interessante, mas dá pra melhorar, dá pra ser melhor, né? E não só nos roteiros, mas também durante a gravação. Então teve algumas... Ele peitou muito ali o Coppola em alguns momentos, porque ele falava que tinha uma cena que eles precisavam regravar, eles estavam no hotel, parece, acho que aquela cena do 2, que eles estão em Cuba, né? E assim, gente, alocar locais de gravação é caro, né? Existe ali toda uma logística por trás, existe todo um trabalho que é feito que é caro, que é pago, não é gratuito, né? Você não chega aqui na rua da minha casa e começa a gravar um filme do nada, né? Não é assim que funciona, até onde eu sei. E aí eles gravaram lá o dia inteiro, só que o Al sentou pra assistir, né, o material bruto e falou assim... Não tá legal, não tá funcionando essa cena, né? Eu preciso regravar essa cena, porque preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. Ele é um pouquinho perfeccionista, assim, sabe? Mas não no sentido de que no meu jeito, por exemplo, que eu tenho dificuldade, às vezes, de let it go, assim, algumas coisas, sabe? Eu já tô me livrando disso, tá, gente? Graças a Deus. Mas ele é muito, assim, preocupado em entregar um material de qualidade, né? E aí ele conversou com o Coppola, falou, a gente tem que regravar. E aí o Coppola ficou puto, porque ele ia ter que falar pros produtores, os produtores iam ficar puto com ele também, porque eles iam ter que gastar mais. No fim das contas, o patinho tava certo. A cena não ficou legal, eles tiveram que ficar mais um dia ali naquele local de gravação, gastaram mais milhões pra ficar ali de novo, mas deu certo. Então, assim, tem muito esse conflito aqui no livro, né, que a gente percebe, do artista que quer fazer uma arte boa, mas também tem toda a parte prática, a parte financeira, a parte do dinheiro, a parte ali dos estúdios, né? E ele não trata os estúdios de Hollywood como vilões, tá, gente? Não é isso, tá? Não tem vilões e mocinhos aqui. Ele mesmo admite que ele é um cara, às vezes, meio sisudo, né? Um pouco difícil de lidar em alguns momentos, né? Parece que ele é tipo um touro, sabe? O touro, ele é um animal um pouco indomável, de certa forma, né? Então eu comparo o Al Pacino com esse touro, assim, né? Dessa questão profissional, de que ele é um cara difícil, assim, de mudar de ideia, sabe? E quando ele cisma que uma coisa não tá legal, e não tem santo que fazer ele mudar de ideia. E ele peitava muito, assim, e eu não peitava, mas ele debatia muito com roteiristas, com diretores, com produtores, muitas vezes, e aí ele acabou adquirindo essa fama em Hollywood de que ele é um ator difícil de lidar, um ator difícil de trabalhar. Sendo que ele estava mais preocupado com essa parte artística do filme, ou da peça, né? O Al também fez muita peça de teatro, né? Antes dele estourar em Hollywood, né? Ele começou fazendo peças de teatro, teve uma peça específica
que fez com que ele chegasse no radar ali dos grandes estúdios de Hollywood, porque com essa peça ele ganhou o Tony Awards, né, que é o Oscar do teatro, né. E ele também era muito fã de Shakespeare, gente, o que warms my heart. O quanto eu amo o Bardo, vocês sabem disso, e o Al também. Então o Al fez Ricardo III, se não me engano, ele fez Hamlet, enfim, várias peças. Ele chegou a dirigir um filme sobre Ricardo III, um filme que pouquíssimas pessoas assistiram, pouquíssimas pessoas ouviram falar desse filme. Foi a estreia dele como diretor também. E aquilo, de novo, né? É um trabalho que visa arte, não necessariamente um trabalho que visa lucro, né? Ele sabia que ele não ia ganhar dinheiro com isso, ele sabia que seriam pouquíssimas pessoas que isso interessar em assistir. E ele fala que foi doloroso perceber isso, né? Que você fazer um trabalho artístico não quer dizer que você vai ter um retorno, né? Então, às vezes arte e dinheiro, às vezes é uma coisa que não se bate. E o que é uma coisa real, verdadeira, né? E que poucas vezes a gente quer lidar com isso, né? Claro que não tô dizendo que os artistas não têm que ganhar dinheiro, tá, gente? Não é isso que ele fala aqui e não é isso que eu concordo também. Os artistas têm que ser pagos, né, pelo seu trabalho. Mas, às vezes, a arte não tá compatível com essa coisa material, né? Que a gente tem aqui, que faz parte do mundo que a gente vive. Fala até que ele era péssimo em negociar. Então, ele fazia esses filmes mais artísticos, né? E ele não conseguia negociar com os caras, né? Com os engravatados de Hollywood. Ele falou que ele era péssimo. O Al Pacino não é dos meus. Essa parte de negócios, assim, eu nunca fui muito boa, né? E eu me identifico aqui muito com ele nesse quesito. E o livro também, gente, ele é curto, assim, dá pra você ler até rápido. Mas ele é muito bom, gente, muito bom. Eu fiquei surpreendida com essa leitura. Ele vem com fotos, aqui, várias fotos coloridas dos filmes, a época de Scarface também, que eu gosto muito. Vem fotos aí da época da carreira dele, ó. Deixa eu tentar achar uma foto que ele fez no teatro. Aqui, ó, ele como Ricardo III na Broadway. Fez muito teatro, ele fez até o Shakespeare in the Park, que é uma apresentação a céu aberto, gratuita, de uma peça de Shakespeare que ocorre em Nova York todo ano. Esses últimos 2 anos não teve, por conta que o teatro lá, que é feito, essas apresentações, ele está em reforma, né? Mas eu não estou enganada, não sei se esse ano ou ano que vem vão voltar de novo com Shakespeare in the Park, né? E aí, eu nem sabia que o Walt tinha feito o Shakespeare in the Park também. Olha aqui no Poderoso Chefão. Enfim, ele aqui no Poderoso Chefão também. Então assim, gente, fica a minha recomendação. Foi uma leitura que pra mim foi muito tocante, foi muito gostoso de ler. Quando eu pegava pra ler o livro, eu não queria parar de ler, porque é como se realmente eu estivesse conversando com ele, sabe? Ele tem esse tom de diálogo, de conversa com você, que é muito gostoso. E os insights dele sobre teatro, sobre cinema, sobre atuação, sobre a vida e tudo mais, são muito bons. Eu fiquei surpreendida de ver como ele tem uma personalidade cativante, de certa forma, né? Porque uma coisa é você ver o ator atuando, ou então dando uma entrevista, né? Que, como eu falei, nem sempre nas entrevistas eles vão se apresentar como eles realmente são, sabe? Muito por conta dessa questão midiática aí, né? Que usa qualquer coisa que eles falam pra fazer clickbait, pra ganhar dinheiro, pra, enfim, causar na internet, né? Mas é muito legal você conhecê-lo, né? Um pouco dele aqui em uma autobiografia, né? Sem esse filtro, né, que a gente tem aí, às vezes, dos meios de comunicação e etc. Então, fica aqui a minha recomendação. Se você gosta de cinema, teatro, atuação, se você gosta de uma autobiografia, biografia, gosta do gênero, fica aqui. Mais do que recomendar, acho que vai entrar sempre pra minha lista de melhores leituras de 2025, porque eu me surpreendi muito, gostei muito, e fica aqui a minha recomendação de Sonny Boy pra vocês. E o nome Sonny, gente, pra quem não sabe, tem um Sonny também no Poderoso Chefão, né? E o Sonny é o apelido dele também na família, e ele vai dizer aqui também no começo do livro que existia, que a família dele, né, na parte italiana, morava em um local na Itália chamado Corleone. Durmam com essa também. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.